Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 14º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, seguindo o nosso formato, separe um momento tranquilo, longe de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 14. Bênção e engano. Leituras do dia. Gênesis 27 e 28. Mateus 14, Neemias 4. Leitura de Gênesis 27. Tendo-se envelhecido Isaque e escurecendo-se-lhe os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e caça para mim alguma caça. Faze-me um prato saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava ouvindo quando Isaque falava a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para caçar e trazer a caça. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um prato saboroso para que eu coma e te abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e faze o que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um prato saboroso para teu pai, como ele gosta. Levá-lo-ás a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. Quiçá me apalpará o meu pai, e passarei a seus olhos por enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim a tua maldição, meu filho. Tão somente ouve a minha voz e vai trazermos. 14. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um prato saboroso, como o pai gostava. Tomou Rebeca as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Entregou a Jacó, seu filho, o prato saboroso e o pão que tinha preparado. Veio ele a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Disse Isaque a seu filho: Como é que tão depressa achaste, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Disse Isaque a Jacó: Chega-te, para que eu te apalpe, meu filho, e saiba se és meu filho Esaú ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de Esaú, filho-irmão, e o abençoou. Perguntou-lhe: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traze-mo para que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Jacó serviu-o, e ele comeu. Trouxe-lhe vinho, e ele bebeu. Disse-lhe Isaque, seu pai: Chega-te e beija-me, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai sentiu o cheiro das suas roupas e o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar.
Tendo Isaque acabado de abençoar a Jacó e apenas este saído da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caça. Também ele fez um prato saboroso e o trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Ele respondeu: Sou eu, teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de muito grande estremecimento e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viestes e o abençoei, e ele ficará abençoado. Ouvindo Esaú as palavras de seu pai, bradou com muito grande e amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe Isaque: Veio teu irmão com astúcia e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me a primogenitura e agora tomou minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, bênção para mim? Respondeu-lhe Isaque: Eis que o constituí por teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o supri. Que poderei eu fazer agora por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do céu. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, mas quando te libertares, sacudirás o seu jugo do pescoço. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Aproximam-se os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Levaram ao conhecimento de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então mandou ela chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, levanta-te, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias até que se aplaque o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei buscar-te. Por que viria eu a perder-vos a ambos num só dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfado tenho da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar mulher das filhas de Hete, como estas são, das filhas desta terra, de que me servirá a vida? Leitura de Gênesis 28. Isaque chamou a Jacó e o abençoou e lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá esposa dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo a seus pais, se fora a Padã-Arã, sabendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Chegou a um certo lugar e ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, pô-la debaixo da cabeça e se deitou ali para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até que eu haja cumprido o que te tenho prometido. Despertado Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a própria casa de Deus, a porta dos céus. Levantou-se Jacó de madrugada, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a pôs por coluna, sobre cujo topo derramou azeite. E deu a aquele lugar o nome de Betel. Outrora, porém, o nome da cidade era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Leitura de Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos seus assessores: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam poderes milagrosos. Porque Herodes havia prendido a João e o havia acorrentado e o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com o juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que se lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a ele e disseram: O lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem mantimento. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-me-os. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, fez Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em chegando a tarde, estava ali só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e disseram: É um fantasma! E de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse:
Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo-o os homens daquele lugar, enviaram mensageiros por toda aquela região vizinha e trouxeram-lhe todos os enfermos. E rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Leitura de Neemias 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e para causarem confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o escombro é muito, não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos por trás do muro, nos pontos abertos, pus o povo por famílias, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e combatei pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que levavam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, para ali ajuntai-vos conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que nos sirvam de guarda de noite e trabalhem de dia. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes.
cada um ia com a arma à sua direita. Pontos principais. O engano de Jacó. Rebeca e Jacó articulam um plano para obter a bênção da primogenitura de Isaque, gerando conflito familiar. A escada de Jacó. Em sua fuga, Jacó tem uma visão de Deus em Betel, onde a promessa de Abraão é reafirmada a ele. A morte de João Batista. Mateus relata o martírio de João Batista por ordem de Herodes e o milagre da multiplicação dos pães. Oposição à reconstrução. Neemias e o povo enfrentam zombaria e ameaças de Sanbalate, organizando-se em guarda armada para continuar a obra. Desafio prático. Avalie se você tem tentado ajudar Deus com seus próprios métodos ou se tem descansado na soberania dele. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.